Boa noite, meus contatos e todas as pessoas que ouviram esse áudio. Espero que vocês estejam e continuem bem, tá bom? Eu vou falar de um assunto interessante hoje. Esse vídeo vai ser muito legal, vai ser muito esclarecedor. Acho que o que esse áudio vai ter de melhor é o esclarecimento sobre uma questão que muitas vezes alguém pode levar ao pé da letra, né? Ser extremista, não entender o contexto, não entender a cultura e o ambiente em que essas palavras foram ditas, ok? O texto que eu quero falar nesse áudio é o seguinte, é 1 Pedro 3:3, 1 Pedro 3:3, que diz assim, que o seu adorno não sejam as coisas externas, cabelos trançados, o uso de enfeites de ouro ou de roupas finas. Então, será que esse texto está condenando as mulheres de fazerem tranças no cabelo, de usar enfeites e tudo mais? A gente vai falar sobre isso. E já deixo claro que não quer dizer isso, ok? De uma forma normal, ok? De uma forma normal, e não quer dizer, não está proibindo as mulheres de trançarem os seus cabelos. E como que a gente sabe disso? Como que a gente pode dizer que é esse o sentido do texto? Porque é só você analisar o contexto e usar um pouco de modo racional o seu raciocínio, ok? Então é só a gente levar em conta o contexto, ver o que veio antes do que o apóstolo Pedro disse isso e o que veio depois, e a gente chega a uma conclusão baseada em algumas deduções lógicas que a gente pode tirar também, embora elas não possam ser plenamente confirmadas, talvez, nos dias de hoje, mas tem alguma base de fundamento e de racionalidade em se concluir e se afirmar o que eu vou afirmar aqui, ok? Então vamos começar aqui com o versículo 1. Então ele está falando de sujeição, de ordem no matrimônio, ok? Se ele está falando isso é porque havia razões. Ele não falaria isso se esse fosse uma prática comum nos seus dias. Ele não daria esse conselho, essa admoestação, se fosse algo comum, algo que todo mundo fizesse naquela época. Então a gente tem que pensar nisso, ok? Então ele está dando um conselho aqui que era comum a gente ver as pessoas não seguirem. No caso, as mulheres, né? Ele estava falando ali porque ele via as mulheres, a atitude geral das mulheres, incluindo mulheres que estavam num relacionamento e tal, e ele percebia que isso não estava acontecendo, o que não acontecia muitas vezes, ok? Então ele estava dando um conselho, porque se fosse algo comum, ele não falaria isso. Então vamos lá. Da mesma maneira, você, esposa, esteja sujeita ao seu marido, de modo que, se ele não for obediente à palavra, seja ganho sem palavras, por meio da conduta de sua esposa. Então vamos lá, vamos repetir aqui que eu dei uma fugida na atenção aqui, Da mesma maneira, você, esposa, versículo 1, né, do capítulo 3, esteja sujeita ao seu marido, de modo que, se ele não for obediente à palavra, seja ganho sem palavras, por meio da conduta de sua esposa. Muito bem, então ele está falando aqui que havia divisões, né? Havia cristãs ali que tinham um marido que não era crente, que não seguia a fé. Certo? Então havia ali um ambiente dividido em sentido religioso, certo? E aí, por que Paulo disse isso? Pedro, quer dizer, por que Pedro disse isso? Porque a cristã ali, a irmã, ela podia pensar assim, eu tenho que obedecer a Deus. E o meu marido não obedece a Deus, então eu não preciso me sujeitar a ele. Então talvez a cristã pudesse
acabar concluindo assim, né? Ou passando isso pela sua mente e quem sabe isso até afetando a sua maneira de tratar o seu marido. Mas aí o apóstolo Pedro reforçou e chamou a atenção para isso, né? Não é porque o seu marido não é um adorador de Deus, um seguidor de Cristo, que você não tem que ser submissa a ele. Você tem que ser submissa assim, mesmo que ele não seja um cristão, mesmo que ele não seja um seguidor dos passos de Cristo, certo? Então era um lembrete necessário para as cristãs daquela época, ok? Então elas não deviam achar que porque eles não eram cristãos, não tinham a mesma fé que elas tinham que ter uma atitude de desrespeito e de insubmissão ao seu marido. Não era isso. Então o apóstolo Pedro reforçou isso. Foi um lembrete propício. Foi um lembrete oportuno, né? Muito necessário, ok? Muito apropriado. Por ter sido testemunha ocular de sua conduta casta, versículo 2 agora, né? Por ter sido testemunha ocular de sua conduta casta, junto com profundo respeito. Então, o comportamento, a atitude, a maneira como a esposa tratava no dia a dia e como ela encarava o seu marido, podia tocar o coração dele, podia fazer com que ele desse atenção e começasse a também reagir favoravelmente à mensagem e à fé cristã. Okay? O vice-versa também é verdade. Bom, aí o que ele fala? Aí ele entra no ponto, né? Que o seu adorno não sejam as coisas externas, cabelos trançados, o uso de enfeites de ouro ou de roupas finas. Então, pelo contexto aqui, o que ele está querendo dizer? Ele está querendo dizer para a mulher não se preocupar tanto com a sua aparência e achar que é isso o que o homem quer, que o homem quer ver nela, só uma pessoa bela ao seu lado e bem cuidada. Não é só isso. Então, o apóstolo Pedro aqui está mostrando que um homem de real valor, o que um homem consciente e ponderado, ele espera de uma esposa, de uma mulher ao seu lado. Então ele não vai, um homem, e o apóstolo Pedro aqui está querendo fazer com que as irmãs toquem o coração desses homens ponderados, desses homens conscientes, que não se preocupam e não levam em conta apenas a beleza física da mulher, mas que ele também se preocupa com as atitudes da sua esposa, da pessoa que está ao seu lado, ok? Então o apóstolo Pedro está falando disso. Então não ache que você, para ter o respeito, para ter o amor do seu marido, é só a sua beleza que vai contar, não é só isso. O seu comportamento, as suas atitudes, a maneira como você o trata, como você o encara, o seu conceito sobre ele e como isso influencia na maneira como você o trata, é muito importante e é o que um homem talvez leve mais, dê mais valor desde que ele seja realmente consciente, um homem de valor, um homem de respeito, ok? É isso que o apóstolo Pedro está querendo reforçar para as irmãs aqui. Certo? Então o apóstolo Pedro está reforçando esse ponto, que é para as irmãs quererem conquistar o seu marido, ter o respeito e a admiração deles, não pela sua aparência física apenas, por elas estarem sempre bem produzidas, por elas estarem sempre bem enfeitadas, como talvez fosse o conceito predominante naquela época, né? Talvez o conceito predominante naquela época entre os homens é que eles queriam que as suas mulheres estivessem sempre bonitas, sempre bem arrumadas, sempre bem produzidas, e isso faria com que eles continuassem com elas, né? Então, por exemplo, se talvez fosse um conceito comum e uma prática até mesmo comum entre os homens casados daquela época, abandonar a esposa se ela ficasse feia, ou se ela não se arrumasse direito, ou se ela não se vestisse direito,
né? Então talvez a mulher, a irmã, ficasse tão preocupada em ser abandonada pelo seu marido e de repente até passar a necessidade, que ela se preocupasse apenas em se preocupar com a sua questão de aparência física, né? Então, como aqueles homens do passado, eles eram chucros, eles eram muitas vezes rudes e brutos, eles podiam deixar a sua esposa a qualquer momento por qualquer motivo. Então, os homens, por exemplo, podiam pensar assim, essa mulher não está me atraindo mais, eu não estou mais tendo atração física por essa mulher. E aí ele pegava e deixava a esposa. Talvez fosse uma prática comum no passado acontecer isso, né? Não estou gostando mais da sua aparência, você não estou mais sentindo atraído por você, e aí eu vou te abandonar, eu não quero mais com você, e acabava indo e ficando com outra e abandonando aquela mulher. Então, por receio de que isso acontecesse com elas acabavam dando primazia demais à aparência física, entendeu? E aí o apóstolo Pedro está reforçando, não deixe se influenciar por isso. Um homem de valor, ele não vai te abandonar se você o tratar bem, se você for respeitoso com ele, carinhoso com ele, der atenção para ele, tratá-lo com honra, né? Então é isso que o apóstolo Pedro está indo além do costume comum daquela época, que talvez fosse comum, ok? Então, se a mulher, além de se cuidar bem, né, se preocupasse principalmente com a sua atitude e a maneira como ela encarava o seu marido e o tratava, isso faria com que ela tivesse uma segurança maior no matrimônio, além de honrar a Jeová e fazê-lo com que ele participasse junto com ela na adoração verdadeira, ok? Bom, vamos para o versículo 4. Mas seja a pessoa secreta do coração, com um adorno imperecível do espírito calmo e brando, que é de grande valor aos olhos de Deus, né? Então aqui, mais uma vez reforçando esse ponto, né? Então talvez, se a mulher começasse a ter alguma atitude ali que o homem não gostasse, ele abandonava ela e deixava ela e ia para outra, né? Então, o apóstolo Pedro está mais uma vez dando atenção para isso, para que ela, se ela tivesse uma submissão ali, um comportamento casto, né, respeitoso para com o marido, ele não ia abandonar ela. E além disso, ela ia granjear o respeito o respeito e a consideração de Deus, né? O reconhecimento de Jeová, ok? Bom, e aí entra no versículo 5, né? Pois assim era assim que as santas mulheres do passado, que esperavam em Deus, se adornavam, sujeitando-se ao marido, como Sara, que obedecia a Abraão, chamando... deixa eu ver aqui. Pois era assim que versículo 5, né? Pois era assim que as santas mulheres do passado, que esperavam em Deus, se adornavam, sujeitando-se ao marido, como Sara, que obedecia a Abraão, chamando-o de Senhor. Você será filha dela desde que continue a fazer o bem e não se deixe dominar pelo medo. Exatamente o que ele está falando aqui, não se deixe dominar pelo medo, né? Então realmente isso acontecia. Vemos aqui que não é que o que eu ponderei aqui realmente acontecia realmente. Então os homens largavam as mulheres no passado por qualquer motivo. Então, alguma coisa que ele via nela que ele não gostava, ele já deixava. Uma atração física que ele não tinha mais, ele já abandonava a esposa. Isso fazia as mulheres ficarem com medo de acontecer isso com elas, né? Então elas tinham toda uma preocupação ali com coisas que eram para se preocupar, é claro, mas não era só aquilo. Então elas tinham que se preocupar com coisas mais elevadas também, para que elas tivessem segurança e um ambiente de proteção no matrimônio, ok? Pois era assim que as santas mulheres do passado, que esperavam em Deus, se adornavam, sujeitando-se ao marido, como Sara, que obedecia a Abraão, chamando-o de Senhor. Você será filha dela, desde que continue a fazer o bem e não se deixe dominar pelo medo. O
o apóstolo Pedro falou isso, não se deixe dominar pelo medo, por outro fator. O apóstolo Pedro fala para não se deixar dominar pelo medo por outro fator também. Porque talvez a cristã e a irmã, ela pensasse assim, ele pode me abandonar porque eu não tenho a mesma fé que ele, ou eu tenho uma fé que não é respeitada na comunidade, né? Então o apóstolo Pedro tá falando que é para ela seguir o exemplo de Sara. Se você seguir o exemplo de Sara, Jeová vai abençoar o seu matrimônio e ele vai te recompensar por você seguir o exemplo dela, certo? Então aí você não precisa ficar com medo. Talvez as irmãs tivessem um grande medo de seus maridos deixarem, abandonarem elas, né? E aí elas ficarem desamparadas e poderem passar necessidade. Então, o apóstolo Pedro está falando aqui, se elas seguirem o exemplo de Sara, como esposa leal e obediente e exemplar, elas podem ter uma segurança muito grande no seu relacionamento e no seu casamento. Ok? Essa é a aplicação e é por isso que o apóstolo Pedro fala sobre cabelos trançados, né? Porque as mulheres no passado, elas tinham tanto medo de serem abandonadas pelos seus maridos que elas só se preocupavam em estarem sempre bonitas, sempre belas para os seus maridos, para que eles não as abandonassem. E o apóstolo Pedro está falando que não quer dizer que você não pode trançar o seu cabelo. Quer dizer que você não tem que se preocupar apenas com a sua beleza física para conquistar e manter o seu casamento. Você tem que se preocupar com a maneira como você encara o seu marido, com a maneira como você trata ele, como você responde ele e assim por diante. Porque é isso o que dá estabilidade e faz um ambiente saudável e seguro em sentido matrimonial. Ok? Então nós vemos aqui que o contexto ele é muito importante, a gente não pode desconsiderar. E aí depois do versículo 7 em diante, o apóstolo Pedro começa a se dirigir aos maridos, ok? Ficou claro aqui, não quer dizer que você não pode trançar o seu cabelo, você pode fazer tranças. E outra coisa também que é um aspecto cultural que pode acontecer, não, mas acho que não se aplica, né? Eu pensei na seguinte hipótese, talvez houvesse algum tipo de competição entre as mulheres para ver qual era quem tinha o trançado mais bonito do cabelo, mas acho que naquela época, mas acho que não é o caso. O caso aqui é que as mulheres elas se sentiam muito inseguras, né, de perderem o seu casamento, porque os homens eles eram muito brutos naquela época, eles eram muito autoritários, certo? E o versículo 7 em diante vai abordar essa questão também. Certo, pessoal, esse foi o áudio, espero que vocês tenham gostado e se vocês gostaram, compartilha esse áudio com os seus contatos, com mais pessoas, para que as pessoas entendam a questão contextual, cultural daquela época e entendam por que o apóstolo Pedro disse isso, ok? Ficou claro, né? É porque o apóstolo Pedro não estava dizendo para as mulheres se preocuparem tanto em ter uma segurança no seu matrimônio que elas só se preocupassem com a questão física, que achou que isso é o que ia dar estabilidade no seu casamento e fazerem com que elas tivessem segurança. Não é isso. Tinha mais coisas envolvidas que as cristãs precisavam dar atenção. Ok? Um abraço a todos e esse foi o áudio. Um abraço a todos. Até o próximo vídeo, áudio e assim por diante. Falou, pessoal. Até mais. Falou, tchau, tchau.